Bom dia, povo de Deus! Estou aqui no nosso momento. Bom dia, Espírito Santo, trazendo uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Então não sai daí não, fica até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu sei que eu tenho andado sumida, né? Mas o Espírito Santo tem me cobrado, o Espírito Santo tem me direcionado, que eu não posso parar. Eu preciso estar aqui sendo boca de Deus para a sua vida, sendo luz de Deus na vida de muitas pessoas, a resposta que você tem pedido a Deus e que Deus tem me usado para falar contigo pela graça e a misericórdia dele. Nós não somos nada, nada vem de nós, tudo é dele, tudo é para a honra dele. Nós somos apenas o instrumento, o vaso que leva o azeite, né, o vinho até as pessoas, mas nós não, aleluia, não fazemos nada, quem faz é o Senhor. Então, é totalmente na dependência dele, na obediência do Senhor. E eu quero trazer uma palavra para você nesta manhã de segunda-feira. Eu quero que você medite comigo nesta palavra, naquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu quero te pedir também, você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe esta palavra, deixe teu pedido de oração, que eu estou orando pela tua vida. E o Senhor vai te dar graça. Você vai alcançar a graça do Senhor. Eu tenho uma palavra que se encontra lá em Neemias, que o Senhor acabou de me dar, quentinha do céu. Lá em Neemias, no versículo 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Isso sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vou te dizer algo. Aqui nós vamos ver a história de Neemias. Na história de Neemias, um copeiro do rei, o Senhor, nos últimos meses, ele tem falado muito com o seu povo na história de Neemias. Você pode até dizer assim, essa passagem de novo, eu só te digo uma coisa, nada para Deus é coincidência, nada para Deus é muita repetição, existe algo que o Senhor está querendo nos mostrar, existe uma posição que o Senhor está querendo que nós viemos tomar, e aí que o Espírito Santo, nós oramos agora em uma só fé, em uma só união. Oramos para que o Espírito Santo, ele venha nos tocar, ele venha nos dar sensibilidade para entender o porquê que ele tem falado tanto conosco em Neemias. O porquê que essa palavra tem chegado a você através de uma pessoa, através de outra. Porquê que essa palavra tem sido usada para a sua vida nos últimos dias. Então, que o Espírito Santo, ele venha deixar claro na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós temos que nos posicionar. Aquilo que o Senhor está querendo de nós. Para que a gente venha entender qual é o objetivo dos céus com esta palavra para as nossas vidas. E aqui Neemias, um simples copeiro que não poderia esperar muito dele. Mas Neemias um dia recebeu a notícia que a sua família, que a cidade da sua família, da sua parentela, tinha sido destruída, queimada as portas, muros derrubados, e aquela cidade estava à mercê. Estava sem proteção. O que Neemias tinha a ver com isso? Neemias era só mais um. Só que Neemias não era só mais um comum. Neemias era aquele que entendia o poder do seu Deus. E quando Neemias soube destas notícias, ele diz assim, ó: e sucedeu que ouvindo essas palavras, eu me assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Então você vai observar aqui que Neemias, ele não foi assim, soube de uma notícia, chorou, né, se angustiou, depois se levantou, bateu a poeira e esqueceu. Não, ele diz assim, por alguns dias eu chorei por isso, alguns dias eu lamentei por isso, mas ele, com alguns dias que ele já chorava, que ele angustiava, ele
fez o quê? Ele se posicionou a orar e jejuar. E quando nós jejuamos, o Espírito Santo vai deixando as coisas mais, parece que mais visível a nós, né? Você começa a ter uma sensibilidade, você começa a escutar o Espírito Santo com uma facilidade maior. O Espírito Santo começa a te mostrar a resposta que você queria ali debaixo do teu nariz. Aí tu diz assim, como é que eu nunca tinha visto isso? Como é que nunca tinha percebido isso? Como é que eu nunca tinha entendido que era só eu fazer isso? Né, para o direcionamento. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós ficamos sensíveis à voz de Deus. E quando Neemias ele chora, ele lamenta, mas ele não fica só nessa situação. Quando eu li este versículo, o Senhor falou ao meu coração, tem pessoas aqui que têm chorado há dias, que têm se lamentado há dias, ou melhor, tem outras aqui que há anos você vive a mesma situação. Você vive chorando, você vive se lamentando, você vive contando os seus problemas, a situação que te gera dor, te gera vergonha, te gera humilhação, tu vive contando para um e para outro. Há anos, entra meses, entra dias, entra anos e tu na mesma situação. Mas tu não toma uma decisão. Aí você diz assim, irmã, mas eu já cheguei até tomar esta decisão de jejuar e orar. Continua. Porque às vezes a gente levanta propósito de 3 dias, 7 dias, mas Deus quer um propósito de 21, de 40 dias. Deus quer algo maior, né, em nós. Como o Senhor falou esses últimos dias, eu não sei se foi na sexta-feira, que o Senhor falava ao meu coração, e eu gravei um vídeo sobre isso, sobre quanto mais profundo nós vamos com Deus, mais a pressão vai vir sobre nós. Né? Então, é isso, é você ir a mais profunda, na mais profundeza do Espírito, para que você consiga ouvir o direcionamento de Deus, para que você consiga entender. Quanto mais nós nos colocamos na presença dele, quanto mais profundo nós vamos com ele, é como as escamas fossem caindo dos nossos olhos. E você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. E através daquela tua nova visão espiritual, tu vai recebendo as estratégias, as ferramentas que o Senhor ele tem para te dar. Porque até ferramentas novas, até direcionamentos novos que o Senhor tem para nos dar, nós precisamos estar em um nível maior. Então tem coisas na tua vida que ainda não mudou, porque primeira coisa, o Senhor está esperando um posicionamento, parar de se lamentar, parar de chorar e tomar uma decisão. Depois, tomou a decisão, tem buscado, tem descido à casa do olheiro, tem se enchido da presença, está sensível à voz do Espírito Santo, já chegou em um nível maior espiritual. Então agora o Senhor ele vai começar a te mostrar, a te dar detalhes de situações. Ele vai primeiro começar a arrancar as escamas dos teus olhos. Ele vai te convencer de coisas que tu fazia que era errado. Né? De coisas que você tem feito, se você diz, não é nesse posicionamento. Às vezes a gente pena tanto na vida, em uma situação, e nada muda, e nada muda, e nada muda, e o Senhor, quando a gente só... Senhor, chega, eu não quero mais lutar contra isso, eu quero apenas só descer na tua presença, eu quero apenas me dedicar a ti, eu quero apenas sentir a tua presença, eu quero viver para ti, eu só te quero, Senhor, eu só te quero agora. Quando nós fazemos isso, nós vamos descendo na profundeza e nós vamos subindo em níveis espirituais. E aí, quando isso acontece, de repente, Deus diz assim, era isso daqui que estava errado. E você está pronta, você está pronto para entender aquilo que tu precisa mudar. Porque até nisso, naquilo que nós precisamos mudar, deve existir um amadurecimento espiritual. Você tem que ter maturidade para ouvir Deus falar contigo. Porque muitas vezes, quando nós não estamos nessa maturidade, nesse nível espiritual, se chegar alguém e dizer assim, você deve fazer isso, ou Deus te direcionar, você tem que mudar nisso, você se revolta,
Porque você não é ensinável. E a maior característica do homem e da mulher de Deus é ser ensinável. É você entender que sempre você tem que aprender mais. É sempre que você tem que descer mais para que você cresça. Que você tem que servir para você ser visto por Deus. É descendo que tu alcança níveis maiores com Deus. E não é esses níveis maiores, não é pensando em ser visto pelo homem, não é pensando em receber honra e receber glória, não. É pensando em agradar o Senhor, é se preocupando somente com Ele. Então a palavra que é o Senhor, Ele fala para mim e para ti nesta hora, eu quero encerrar para o vídeo não ficar muito comprido, eu quero te encerrar dizendo assim, ó, Neemias, ele foi lá e tomou uma decisão e recebeu a resposta. Então o Senhor, ele requer isso de você. Tome uma decisão e receba a sua resposta. Vamos terminar aqui porque já tem, né, um barulho ali no vizinho e vai atrapalhar. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Amém?